Bom dia, irmãos. Louvado seja Deus. Em tudo a gente vai sendo abençoado, né? Com cada palavra, cada testemunho, aprendendo com os ensinos e aprendendo com os exemplos. Pastor Osvaldo falando sobre a passagem do pastor ali pelo estado do Mato Grosso, e a gente glorifica a Deus pelo ministério que Deus deu a ele. Por onde a gente vai, a gente encontra pessoas que vêm nos cumprimentar e dar o seu testemunho de como foi ajudado, foi batizado. Inclusive, pastor comentando, quando eu estive em 2008, se não me falha a memória, 2008, a Bolívia, Mato Grosso faz divisa ali com a Bolívia, e chegamos bem no momento difícil de início de um tumulto ali na Bolívia, não pudemos entrar, e nós retornamos um pouco, ficamos ali no campo do pastor Osvaldo, esperando até que as coisas melhorassem para nós entrarmos na Bolívia. Eu me lembro que uma irmã veio falar comigo, uma senhora, e disse que quando houve tempo do pastor Febrônio chegar até eles para dar ceia, e ela ajudar a descolar a camisa que estava grudada na pele em razão do sol, sangrando ali por caminhar longos espaços a pé para chegar até eles dar ceia. Então isso são coisas que fala mais do que palavra para nós, e muitas das coisas que a gente ouve e sabe, não sabe pela boca dele, porque é como Jesus disse que naquele dia, falando, claro, do justo, né? Mas só para tomar um exemplo, o justo, ele tomará por surpresa, porque Jesus dirá: estive nu e me vestiu, estive com fome e me deu de comer, estive preso e me visitou. E eles dirão: quando encontramos o Senhor numa condição como essa? Veja que eles fizeram sem perceber que estavam fazendo, o justo, né? Mas nós também, da noiva de Cristo, que faz realmente por um chamado de Deus, não percebe que está fazendo, porque está fazendo por uma chamada, por um amor que está ali dentro do coração. Eu creio que isso é o que realmente faz o ministério ser próspero, fazer algo sem pensar que está fazendo, sem buscar algum tipo de reconhecimento. E quando a gente vê pessoas trazer sua gratidão ao pastor Febrônio, ele sempre demonstra assim, fez aquilo que deveria ser feito. Isso é uma lição para cada um de nós. Ouvindo o pastor, eu lembrei disso. Vamos nos colocar de pé. Até há poucos momentos eu estava na expectativa de não falar, né? O pastor me pediu e eu pedi a Deus que, se fosse possível, não tivesse que falar, mas também que, se fosse de bênção para alguém, eu estava à disposição. Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 11, versículo 16 ao 17. Números capítulo 11, versículo 16. Ontem tivemos bom momento na presença de Deus, algo especial,
E durante toda essa reunião, desde quarta-feira, a gente tem visto Deus consolidando, abençoando. E é isso que nós precisamos, né? A noiva precisa. O perigo, ontem, o pastor Kelly falando, o perigo de transformar algo tão sagrado numa tradição. E corre o risco de estar fazendo algo correto e não estar sendo aceito por Deus, mesmo corretamente sendo feito, correto no sentido da doutrina, mas fazendo aquilo de uma maneira tradicional. Isaías capítulo 1, nós vemos Deus dizendo: quem pediu para vocês pisar nos meus átrios? Eu já não suporto mais o vosso ajuntamento. Tudo aquilo que ele estava dizendo para eles que não suportava mais, eram doutrinas e ensinos que ele mesmo pediu. Mas eles passaram a fazer aquilo como uma tradição. Não havia mais sentimento, não havia mais vida, não havia mais dinâmica. E se há um tempo que a igreja deve estar tomado por essa dinâmica, é agora. Não adianta, como uma vez eu ouvi o pastor Febroni falando, ele disse: se não plantarmos, como vamos colher? A pessoa tem que plantar para poder colher, né? Então, Números capítulo 11 diz assim, verso 16: E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são ancião do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Vamos orar. Pai celestial, nesses poucos minutos que nos restam, nós pedimos que o Senhor ainda continue conosco como tem estado, e nos abençoe de maneira que possamos levar para nossas vidas, nossos ministérios, algo que nos ajude. Pelo sangue e a graça do Senhor te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar um pouco sobre, mais para nós, os auxiliares, ministros auxiliares, mas também, em algum momento, para os pastores de frente do rebanho, porque está interligado, né, o ministério do auxiliar com o ministério do pastor titular. O título que eu quero dar à minha pequena meditação é O Nascimento de um Ministério. O nascimento de um ministério. E nós sabemos que o auxiliar, como ouvimos já nesse encontro, às vezes, em algumas ocasiões, ele é um pouco marginalizado por razão de alguns que não agiram corretamente. E aí corre o risco de jogar um certo complexo sobre aqueles que têm um chamado e que estão no espírito correto para cumprir um ministério. Porque, como sempre eu digo, às vezes parece que ministério é só o pastor titular. Mas o auxiliar, ele tem um ministério para auxiliar. E aí é onde, às vezes também, aquele auxiliar não prospera em razão de achar que enquanto ele não for um ministro titular, ele ainda não está exercendo um ministério. E esquece
da grandeza que é Deus chamar para um ministério complementar, ou não complementar, né, mas um ministério que está ali para apoiar. Como nós vemos aqui de Moisés, que ministério glorioso teve Moisés? Conduzir aquele povo, cuidar daquele povo, sendo pastor, sendo juiz, sendo realmente tudo o que eles precisavam. Mas sozinho ele não poderia cumprir o seu chamado. Precisou Deus intervir através de um conselho do sogro dele. E depois, mais especificamente, Deus o chama e diz: escolhe dentre o povo 70. E o que eu acho importante se observar é que Deus disse: e eu tirarei do espírito que está em você e colocarei sobre eles. Então, o ministério de um pastor, de um copastor, um auxiliar, não é um ministério diferente, e não deve ser. Ele tem que ter as mesmas características. Inclusive, o profeta diz que ele deve ter a mesma linha doutrinária, crer como seu pastor, porque ele está ali para cooperar naquele chamado que Deus deu. Agora, havendo um futuro, havendo um amanhã, é natural que esse pastor auxiliar venha também tornar-se um pastor autônomo, que terá o seu rebanho, terá o seu povo para conduzir, e, sem sombra de dúvida, ele vai ser refletido no ministério dele, o tipo de ministério que ele teve ao lado do seu pastor enquanto ele esteve ali auxiliando. Se foi fiel, se foi realmente uma ajuda, ele será fiel e será uma ajuda para aquele povo. Senão, ele vai carregar também no seu DNA aquele espírito de rebeldia, de contradição, que vai prejudicar o seu ministério. Agora, como nós sabemos, nós não recebemos um ministério por imposição de mão. Nós só é reconhecido aquele ministério por imposição de mão, porque um ministro, como nós aprendemos e sabemos, ele já nasce um pastor, ele já nasce com aquele chamado. Mas vai ter que ter o período aonde vai se manifestar aquilo que já estava em Deus, aquilo que já estava no plano de Deus. E é esse período de manifestação que eu chamo de o período do nascimento de um ministério. E é nesse período que deve ter o cuidado. E uma criança, o período mais importante para a saúde daquele ser humano que virá ao mundo é o período da gestação. É ali onde aquela mãe deve cuidar o que ela se alimenta, para que venha aquele bebê com saúde, com uma boa formação, para enfrentar a vida, para enfrentar os problemas que todos os seres humanos enfrentam. E é no período dessa gestação, do nascimento de um ministério, que eu vejo que é importante fazer as coisas certas, para que quando chegue o momento de nascer esse ministério, nascer no sentido de assumir um compromisso mais direto, ele tenha as características certas, a saúde, ele não esteja deficiente, porque às vezes há
crianças que nascem com deficiência e que são frutos de alguma situação errada no período da gestação. E aquilo vai perturbar aquela criança, aquela pessoa para o resto da vida. Então veja que nada, porque às vezes as pessoas olham para Deus como que Ele deve agir num toque de mágica. Estalar o dedo e as coisas vir à existência. Deus não faz assim. Por essa razão é que a ciência duvida de Deus. Porque quando eles vão estudar aquilo que Deus criou, eles vêem muitas etapas que aconteceram até o surgimento daquilo. E eles então acabam caracterizando aquelas etapas a uma evolução, a um acaso, e não pensam, não observam que Deus usa a própria natureza para trazer à existência aquilo que Ele deseja trazer. Usa o tempo, não faz as coisas num estalar de dedo. Há um processo em tudo. E é nesse processo que é necessário não pular nenhum deles e nem tentar avançar ou atrasar, porque há processos que é necessário passar para que haja uma perfeição. É como o caso da borboleta. A história, por certo, muitos já ouviram contar esse caso do homem que viu um casulo e uma borboleta com muito esforço saindo de dentro daquele casulo, toda espremida, sofrendo naquele processo de libertação daquele casulo. E ele ficou com pena. E ele então pegou uma navalha e com muito cuidado abriu o casulo e liberou a borboleta. Mas o resultado dessa ajuda fora da natureza prevista para aquele casulo, para aquela borboleta, o resultado foi que ela nunca pôde voar. Porque, segundo a ciência, é necessário aquele esforço, aquele sofrimento que ela faz para sair do casulo, para que um certo líquido se desenvolva e vá até as suas asas, para que ela possa ter agilidade para voar. E ao pular aquele processo, ele privou ela de ter a saúde perfeita. Então, é necessário passar. Por isso que a Bíblia diz para nós agradecer a Deus pelas aflições. E em tudo tem processos. E como eu disse, Deus faz tudo dentro desse processo. Mesmo na criação, como eu estou dizendo, haja luz. Não foi que de imediato houve a luz. As coisas vieram acontecendo, uma explosão aqui, algo ali, Deus foi formando e chegou. E o profeta diz que ele, olha só, ele teve que crer na sua própria palavra. Quando ele disse haja luz, ele teve que crer na palavra dele que haveria luz. E cada processo que foi aquilo acontecendo para que a luz se cumprisse. Nós sabemos que Adão e Eva, havia um processo dentro da formação deles como pais. Mas eles não tiveram paciência. Eles não passaram no teste. E olha a confusão que trouxe à humanidade por não esperar o tempo certo das coisas. Então, se há algo que nós precisamos, é de paciência. E na estatura do varão perfeito, o profeta diz que paciência não é Deus ter paciência conosco, mas é nós ter paciência com Deus.
paciência para esperar o tempo, porque em tudo Deus tem um propósito. Por isso Paulo diz, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. E se não sabemos esperar em Deus, como poderemos tornar-se líder de um grupo que precisa ser ensinado a amadurecer, a crescer, a ser formado? Então, nesse processo, é necessário você realmente pedir a graça de Deus para que em cada uma das fases você passe de acordo com o planejado por Deus. E o que eu gosto muito da passagem bíblica sobre Josué e Calebe é que quando aquele povo murmurou, revoltou a Deus em razão, porque observe, irmãos, aqui, que houve 10 tentações principais que Israel tentou a Deus, e Deus foi compassivo, Deus perdoou cada uma delas, mas quando chegou naquele momento que eles duvidaram da palavra de Deus, foi a gota d'água. Deus disse, eu juro que vocês não entrarão na minha terra. Mas, agora veja o que ele diz, mas não será assim com Josué e Calebe, porque neles há um outro espírito. Essa escritura sempre me acompanha, e o que eu sempre peço a Deus é isso, Senhor, que haja em mim esse outro espírito, esse espírito correto, esse espírito que seja de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Ah, mas eu sou assim, eu sou diferente. Como disse o pastor Febrônio há muito tempo numa vigília, uma frase que ele falou e impactou naquela passagem de ano, eu nunca esqueci. Ele disse para a igreja assim, você é o que é, até quando você quiser. Você é o que é, até quando você quiser. Porque momento que a pessoa dizer, não, eu não quero mais ser isso, e levar isso a Deus, não confiar em sua força, porque você não pode, mas levar isso a Deus, Deus vai te dar condição. Então nós precisamos, não é ter discernimento, precisamos, é claro, ter discernimento de espírito, para discernir o espírito das coisas, mas principalmente ter discernimento de espírito para discernir o nosso espírito. Porque aí você vai estar se ajudando para discernir o teu espírito quando é confrontado, quando é corrigido. Porque o momento que a pessoa demonstra realmente o que tem dentro de si, não é quando tudo está indo de acordo, sobre aplausos, sobre sucesso, mas é quando você é confrontado diante de algo que você pensa que deveria ser daquela maneira. E você é confrontado nesse período de gestação, nesse ventre, que eu chamo de o ministério ao qual você está ligado, é o ventre que está te gerando. E se aquele feto se revolta com o sistema o qual está gerando, ele vai ser abortado. E há muitos casos, nasce morto. Por quê? Se revoltou, não aceitou o processo todo dos 9 meses, quis adiantar a coisa, ou demorar demais também para não seguir as instruções, é abortado. Nasce morto. Tinha um chamado. Aquele feto era para ser um ser humano, era para ser uma vida, mas não foi. Abortou. Então, discernir o espírito que você tem, porque é no momento que você é confrontado que você vai demonstrar realmente se tem o espírito correto ou não. E se você percebe que não, você pode levar a Deus e Deus vai te ajudar a vencer. Ter paciência. Agora, quando aquele ministro auxiliar
acha que sabe mais, ele não vai conseguir ter um nascimento ministerial. Ele vai se estragar. Porque deve também, nesse processo do nascimento, reconhecer que Deus tem autoridades representativas. E a Bíblia diz assim, que Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Se Deus fala com o pastor, e amanhã fala com o auxiliar, contrariando aquilo que falou com o pastor, que tipo de Deus é esse? Que tipo de Espírito Santo é esse? Então você sabe que nesse ventre que você está sendo gerado, há uma lei maior para com você. E mas essa lei maior para comigo é Deus. Deus falou comigo. Não, Deus sempre está acima. Mas Deus vai falar contigo através do ventre ao qual você está sendo gerado. Você nunca vai encontrar Deus agindo diferente disso. Então, contrariar. Espere, você não está obrigado, ouça isso aqui, a compreender tudo aquilo que o pastor diz, porque você tem, não é porque você é um auxiliar, que você não tem mente para pensar, não tem planos para fazer. Somos pessoas livres, mas você vai levar aquilo diante daquele que Deus tem como autoridade representativa para a igreja e para o corpo ministerial. E se aquilo não for aceito, você não é obrigado a entender aquilo na hora. Mas uma coisa eu vou te dizer, Deus não vai te deixar sem resposta no tempo certo. Isso eu tenho certeza. E digo com experiência minha, que às vezes algo que eu pensei que deveria ser daquela maneira, parecia tão brilhante aquilo, mas levado diante do ministério ao qual tem a responsabilidade sobre o meu chamado, aquilo foi visto de uma forma diferente. E não foi na hora que eu entendi, mas esperando, aceitando, lá na frente eu vejo, era isso. E o que isso faz para mim? Fortalece o meu ministério, fortalece a minha confiança em Deus e na certeza de que Deus é perfeito em tudo. Agora, quantos que se estragam e têm o seu nascimento abortado nesse processo? Deus falou comigo, foi algo de Deus e o pastor contrariou, o pastor não quer, e aquela coisa, e lá começa um espírito de contrariedade. E o profeta diz assim, irmãos, que nós geramos espíritos. Quantos lembram dessa expressão do profeta? Agora, nós gerar um espírito não significa que eu vou trazer um espírito à existência. Eu não posso fazer isso. Mas quando o profeta diz que nós geramos o espírito, eu entendo que nós vamos dar ocasião, vamos dizer, preparar um ambiente para que um espírito se prolifere ali, numa contrariedade, num orgulho de achar que o que eu faço, porque se você não tem iniciativa, você nem ministério tem. Então é normal que nós tenhamos iniciativa. E nessas iniciativas, muitas vezes, e o que acontece? Como o pastor Febrando sempre diz, parece que aquele ministro novo é muito mais versátil e muito mais ativo do que o ministro velho. Mas não é isso, é que o ministro velho, ele já passou por tudo aquilo, e ele não se empolga facilmente. E aí você chega todo empolgado e parece que o pastor não está inspirado, o pastor não está ungido, o pastor está contrariando. Não, espere, deixa as coisas andar. Dá o tempo certo nessa gestação. E não trabalhe também pensando, não é errado, porque a Bíblia diz que quem
deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas não trabalhe pensando nisso. Porque se você pensar que você estará sendo realizado e que você vai ter um ministério quando tiver um povo para você pastorear, você nunca vai se sentir satisfeito, você nunca vai se sentir no teu lugar enquanto você está sendo um auxiliar. Não sei se vocês estão me entendendo nisso. Porque eu creio que o ministério de um auxiliar é um ministério também. Mas às vezes parece que só alcançou o ministério quando passou a ser autônomo. Quem sabe Deus te chamou para ser um auxiliar, porque desses 70 discípulos, só um deles recebeu autonomia. Os demais cumpriram o seu ministério sempre ao lado de Moisés. E deixou de ser ministério? Não deixou. Josué lá na frente, sim, assumiu a frente do trabalho. Mas os outros cumpriram o ministério deles para o bem maior daquele que é o propósito, que é a bênção do povo, que era levar o povo à terra da promessa. Ao ponto que quando chega o momento do pastor te chamar para te dar um grupo, te tornar autônomo, aquilo se torna uma surpresa. Porque você não estava trabalhando para aquilo. Você estava trabalhando por amor às almas. Porque se o motivo, porque aí eu volto na questão de discernir o espírito que nós temos. Porque se o motivo e o objetivo que eu tenho não é o bem maior das almas, eu não tenho um chamado. Então, nós poderíamos citar aqui o exemplo de Maria, né? Se ela intervisse dentro daquele processo, porque dentro daquele processo, até que o filho viesse, havia muitas perguntas sem resposta para ela, mas ela se entregou na mão de Deus e deixou transcorrer. Abraão, quando foi chamado, Deus não deu para Abraão, irmãos, o mapa com todos os detalhes por onde ele passaria e qual seria todas as intervenções de Deus em cada momento. Porque se Deus fizesse isso, irmãos, Deus estaria agindo conosco como um robô programado a passar por onde foi programado. Deus quer ver nós agindo com sentimento e com a nossa inteligência, qual Ele deu, sendo liderada por Ele. E veja que Abraão foi chamado e Deus só foi abrindo para ele as coisas conforme ele foi andando. Mas se nesse processo ele intervisse com sua mente, com seu pensamento, com sua maneira de fazer, ele iria abortar também o ministério dele. Deus não iria perder, Deus levantaria alguém, porque ninguém está ali de forma que não possa ser substituído por outro. Ninguém é insubstituível. Então, irmãos, o processo do nascimento de um ministério passa por essas etapas. Você saber realmente, porque para que haja sucesso, você primeiro tem que passar pela via correta. Você tem que ser gerado dentro desse ventre, que é o ministério ao qual Deus te chamou. Agora, também, eu quero ser rápido aqui, mas também compete, vamos agora aqui. Não é só, vamos dizer, o feto estar ali se submetendo a tudo que lhe é oferecido. Também compete a esse ventre, também compete a esse pastor proporcionar àquele ministério que está nascendo as características corretas, proporcionar a ele as vitaminas, o crescimento certo. E aí é onde entra aquilo que ouvimos do pastor, acho que foi no primeiro período, primeiro culto aqui, sobre o pastor jamais se enciumar com o sucesso daquele que Deus colocou do teu lado. Mas se ele tiver sucesso, é você, em primeiro lugar, que está tendo sucesso.
É você que está sendo glorificado, vamos dizer, por aquele que Deus tem abençoado através do teu ministério. Proporcionar a ele, ter tempo com ele para instruir. Se há uma coisa que eu agradeço a Deus, eu já falei numa reunião, eu tenho um caderno, não vou dizer um livro, né? Que eu intitulei assim, Conselhos que eu aprendi. E ali, irmãos, eu tenho muitos conselhos do meu pastor. Quantas e quantas vezes viajando, ou lá na casa do pastor, ele está me aconselhando, e eu sei que a mente nossa, ela não é perfeita, ela não vai guardar tudo. Então eu chego em casa e anoto aquilo. Conselhos que eu aprendi, está ali muitos conselhos. Então o que acontece? Ele está proporcionando para mim condições de que eu tenha realmente uma formação saudável. Uma coisa que eu admiro e digo a vocês, pastores, como exemplo do meu pastor, é a humildade que Deus deu a ele, de não ter o orgulho de querer trazer as coisas, vamos dizer, como é que eu vou usar o exemplo? Por exemplo, há um período do meu ministério ao lado do pastor Febroni, eu viajei para alguns pastores, São Paulo, Minas, estive com alguns pastores, e havia uma razão pela qual eu estava indo ali. E a razão era o seguinte, o pastor dizia para mim, eu quero que você esteja com outros pastores, conheça outros ministérios, para que você identifique qual é o ministério que Deus te deu. Porque se você ficar só comigo, vamos dizer, você vai estar dentro de uma bolha e você vai acabar me copiando. E se um pastor tem um orgulho e acha que o auxiliar tem que ser uma cópia, uma réplica dele, ele está preparando ele para ser um frustrado. Porque eu nunca vou acertar o alvo com a ferramenta do outro. Eu nunca vou ter sucesso copiando alguém. Deus é um Deus de variedades. O pastor Oswaldo falou aqui, tenho tantos filhos, mas todos são diferentes, todos têm digitais diferentes. Deus não fez ninguém igual, irmãos. E no momento que eu encontrei o meu ministério, a minha forma, a maneira que Deus quer trabalhar comigo, Deus tem me abençoado. E eu agradeço a Deus pelo ventre que eu estou sendo gerado. Porque se ele tivesse um orgulho de dizer, tem que ser como eu, tem que pregar como eu, tem que agir... Agora, claro, doutrinariamente, princípios, aí são coisas que não se negocia. São básicos da palavra e da mensagem. Mas na questão da característica ministerial. Então isso, pastores, eu creio, porque às vezes alguém pode dizer, eu nunca tive sorte com o auxiliar. Mas você investiu alguma vez no seu auxiliar? Você o apoiou? Porque dou exemplo vivido por mim. Pastor Febroni sempre nos dá liberdade também de expressar nosso sentimento, de expressar o nosso sonho, de expressar, vamos dizer assim, meus planos quanto a isso, quanto aquilo. Agora, como eu disse, nem sempre essa expressão vai ser apoiada por ele. E aí, como eu disse, não sou obrigado a entender na hora que ele achar que não é. Mas, vamos dizer, aquilo você vai esperar o tempo e você vai ver o porquê que aquilo não era para ser feito daquela maneira. Então, invista, apoie, ensine, dê oportunidade. Outra coisa que eu dou como exemplo, que eu tenho sempre visto no ministério do pastor Febroni, e pela graça de Deus ele não tem tido problema com muitos e muitos auxiliares que tem e que já teve. Ele não confronta. Se você tem, eu quero fazer isso, pastor, um trabalho assim. Ele vai dar a opinião, o conselho e a maneira e o que ele pensa. Mas se aquela pessoa fica insistindo, eu nunca vi
o pastor travar e fechar a porta. Ele diz, vai, irmão, eu te apoio então. E aqui que acontece, irmão? A pessoa vai, vê que aquilo deu errado e vai passar o quê? A considerar mais. Agora, se trava, ele vai ficar sempre com aquela pergunta: se eu fosse, teria dado certo. O pastor não deixou, ele tem impedido. Então são coisas, irmãos, que eu disse, o diabo é um oportunista, e aí é onde tem que ter o cuidado daquele que está sendo gerado e daquele que está sendo usado para gerar também, para que haja um nascimento perfeito. Senão as coisas, elas acabam sendo frustrando. Quantas vezes eu vi o pastor fazer isso? E ajuda aquela pessoa, dá oportunidade para ela expressar. Se aquilo não vai violar a doutrina, violar a palavra de Deus, por que não? Deixa então que vai, bate a cabeça, veja que não é aquilo. Então são coisas, irmãos, que eu creio que tanto esse ministério sendo gerado tem que ter esse cuidado e vigiar a questão de espírito, como eu disse, estou repetindo para frisar, pedir a Deus, Senhor, ajude eu a discernir o meu espírito. Por quê? Uma das coisas mais perigosas para um auxiliar, sabe o que é, irmãos? É os descontentes quanto ao ministério local. E como disse uma vez o pastor Febrônio, é bobo, é a expressão que ele usou, é bobo o pastor que pensa que toda a sua igreja, sua congregação, pensa 100% como ele, respira junto com ele. Não existe, nem no ministério de Cristo houve uma unidade de pensamento, houve pessoas que discordavam. E aonde essas pessoas que discordam vão descarregar ou investir aquilo que eles pensam que deve ser feito? No auxiliar. E aí, se você não tem um espírito correto, você se engrandece e, olha, eu estou sendo procurado, o irmão está descontente, olha, irmão, eu acho, vamos aqui, vou tentar ajudar. E você, quando vê, gera um espírito, gera um ambiente para um espírito de rebelião, aborta o teu ministério e aborta a vida espiritual daquela pessoa. Então o que você faz? Seja sempre um escudo fiel a esse pastor, a esse ministério, e você vai estar ajudando a si mesmo, cumprindo o seu ministério, que é de auxiliar aquele ministério, e ajudando aquela pessoa. Como eu disse em outra reunião, de experiência de pessoas que foi assediada, porque ninguém está livre de ser assediado. Assediado por um espírito. Uma vez passando num local assim, o irmão me chamou, vem cá. E ali estava alguém com a mensagem na mão, e olha aqui, porque o pastor falou isso, e olha, o irmão Brana fala assim, e tentando um apoio naquilo que, e simplesmente com educação, que deve ser o principal, né? Eu chamei a atenção daquele irmão, e eu percebi, irmãos, que aquele irmão passou a me considerar muito mais, porque depois, com certeza, ele viu que aquilo era um espírito que estava lhe rodeando e que eu o ajudei ao não dar água para aquilo, ao chamar a atenção com amor, com respeito. Você preservou o seu ministério, preservou o ministério ao qual você está apoiando e preservou a alma daquele irmão que o diabo estava tentando estragar. Então, irmãos, que Deus ajude. Eu tenho mais coisas anotadas aqui, mas eu não vou me delongar muito. Então, é necessário que nós possa realmente ter uma gestação dentro da natureza determinada por Deus, sabendo que há um tempo para todas as coisas, espera em Deus, não apresse para obter respostas, deixa as coisas andar, e você vai ver como você vai se sentir abençoado, satisfeito.
Tire da tua cabeça isso, que quando eu for consagrado autônomo, eu então vou passar a exercer o ministério. Você foi chamado e já está exercendo o ministério. E a minha oração diante de Deus, eu digo, como exemplos aos auxiliares que estão aqui, Deus sabe disso, sempre eu oro: Senhor, me ajude realmente a ser um auxiliar. Se é uma coisa que eu temo, diante de Deus eu digo, é que em algum momento o meu pastor precise da minha ajuda e eu não esteja à disposição, porque eu penso, eu vou estar fora daquilo que Deus me chamou. Se ele precisa viajar, se ele e ele tem a responsabilidade com a igreja, que Deus me dê a graça de quando ele volte, ele encontre ela igual ou melhor. Por quê? Porque eu estou ali para ajudar nesse espaço aonde ele precisou. Entende? Então eu sempre vi que eu fui chamado com um ministério. Se um dia eu tiver uma igreja autônoma, eu vou estar cumprindo um segundo ministério. Mas hoje estou cumprindo aquele ministério que ele me chamou. E eu creio que você deve ver dessa maneira. E sempre saber que há um processo dentro desta gestação. Não apresse, para que não venha abortar. E que Deus ajude cada pastor, que é o ventre, seja um bom ventre. Peça a Deus sabedoria. Busca o ômega 3, dando o exemplo, a mãe quando está gestante, o médico dá uma relação, você tem que suplementar com ferro, você tem que suplementar com ômega 3, porque isso a criança vai exigir muito de você. E aquela mãe que tem cuidado realmente, ela vai fazer e ela vai ter uma criança saudável. Agora, às vezes tem ministério, irmãos, que são ministérios brilhantes e abençoados. E esquecem, creio que eu tenho marcado aqui, já vou concluir aqui. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 1, ele diz para a igreja: vocês são a minha coroa. Então, se a igreja a qual você pastoreia não estiver lá, você não vai ter coroa. E às vezes tem pastor que tem um ministério brilhante, mas nunca pensou que ele não é vitalício, que amanhã Deus pode chamar. Vitalício que eu digo no sentido de viver a vida toda. E se Deus o chamar e você não preparou alguém para cuidar da tua coroa, você não vai ter coroa do outro lado. Porque às vezes parece que é só você e não tem mais ninguém. E se eu colocar alguém amanhã, ele pode me prejudicar. Em primeiro lugar, você tem que ter confiança no teu ministério. Moisés não teve dificuldade em chamar aqueles homens e saber que do espírito deles seria tirado parte para cada um deles. Mas se a igreja passar a gostar mais deles? Jesus, irmãos, não teve medo e não teve dificuldade de ele colocar água na bacia. Ele se ajoelhar e lavar os pés. Mas se eu fizer isso, eu vou estar me rebaixando. Se você confia no seu chamado, você não tem medo de perder o brilho. Você não tem medo. Então, que Deus abençoe. Vou passar a palavra ao pastor. E nessas poucas palavras, espero poder ter ajudado. Eu poderia citar aqui, tenho anotado, Eliseu, o período de gestação ao lado de Elias, e tantos outros exemplos que podiam nos ajudar. Mas vamos guardar nessas poucas palavras, que Deus possa ampliar isso, espero que possa ter ajudado. Deus abençoe. Amém. Espera um momento. É bom que os pastores auxiliares, auxiliar já diz tudo, está para ajudar um outro. É bom que vocês ouçam de um pastor auxiliar sobre isso. Como auxiliar. Muitas vezes eu já desejei que os auxiliares, os meus e os teus, eles pudessem ter uma reunião para eles
debater, amadurecer, se aconselhar, mas claro que tendo a supervisão, alguém ali, o velho, olhando, entende? Acompanhando alguma coisa, uns 2 pelo menos, de experiência, não eles dirigir, mas deixar dar corda para eles. Muitas vezes essa última geração de pastores, obreiros, esquece que Israel entrou, aquela terceira geração, entrou na terra da promessa, mas sob orientação dos velhos, de um Caleb, de um Josué. E é necessário que os velhos obreiros dê espaço para os novos, no tempo certo, da maneira certa. Eu vejo na estrada, às vezes, aí, um Fusquinha Volkswagen, velho, atrapalhando o trânsito, não é? Às vezes atrapalha o trânsito. Todo jogador, quando ele fica velho, geralmente, observa, ele vira um técnico. O que é o técnico? Orienta, ataca lá, ataca cá, faz isso, faz aquilo, defende aqui. Entende? É o que precisa. Entende? Às vezes vocês pensam, ah, irmão Febroni faz isso, faz isso. Não, irmãos, são eles que fazem. Eu só, às vezes, dou um palpite, faz assim, 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 eu te dou esse apoio. Mas eu quero te fazer uma pergunta, irmão Daniel, você como auxiliar. O que você teria a dizer para os auxiliares quando estes querem a igreja do seu pastor? Aí é o problema que eu disse que é discernir o seu espírito, né? Está usurpando um lugar que não é seu. Usurpando um lugar que não é seu, e certamente Deus não vai estar contigo, e há um espírito errado por trás disso ali, com certeza. E se você insistir, em alguns casos até vai conseguir, como já houve, né? Mas você vai carregar o DNA de uma divisão e amanhã você vai comer o mesmo veneno que você colocou. Não, isso batata. Não tem como fugir. Você faz a guilhotina e depois usa ela contra você mesmo, porque você vai carregar esse espírito. Você já percebeu também, irmão Daniel, nos dias que chegamos em um tempo que a maioria de ministérios que se estão levantando sob divisões? O que é que você falaria sobre isso? São ventres, pastor, inférteis, né? Porque, como eu disse, discernir qual é o objetivo que você quer. É o amor pelas almas? É que nem o caso que o pastor Bruno conta daquele auxiliar, aquele irmão, nem auxiliar não era, que chegou para o pastor e disse: pastor, eu nem dormi essa noite. Eu passei a noite toda chorando, um clamor, um choro por amor às almas. Daí o pastor olhou para ele e disse: estranho, você chorando por amor às almas e elas chorando para que Deus envie alguém para ajudar. Mas na verdade ele não estava chorando por amor às almas, estava chorando por amor a uma posição que ele queria, que é subir no púlpito. Às vezes quer, mas quer a coisa já pronta. E quando acontece, irmãos, ele vai fazer o trabalho inverso. Ele vai destruir aquilo que já foi construído. Porque aqui em Chapecó nós temos um exemplo. Aqui é uma cidade de frigoríficos, tem muitos frigoríficos. O forte aqui é frigoríficos. Abate de aves e porcos. E nós tínhamos um frigorífico grande, que era o frigorífico Chapecó. Quando os velhos morreram, o dono e o filho assumiu, foi poucos
meses, um ano, para ele acabar com tudo. Por quê? Porque ele nunca trabalhou, nunca fez nada por aquilo, pegou aquilo e simplesmente colocou a perder. Então, se não alcança, pastor, um ministério por essa base do trabalho, do amor, do sentimento, da liderança de Deus, ele pode até pegar, mas ele vai pôr a perder tudo. Uma vez eu ouvi uma expressão ali em São Paulo de um certo pastor. Ele disse que muitos vê o pastor da gravata para frente. Quer dizer, ali está o pastor, bonitão, né? Sem barriga, bonito, né? Faz assim, a igreja levanta, manda sentar, prega. E querem evangelizar no púlpito. Vamos falar dos evangelistas. Evangelizar, tem muitos, fulano evangelista. Evangelista no púlpito alheio. No meu púlpito eu prego, não preciso de evangelista. E às vezes já você diz, fulano, vai fazer o evangelismo em tal lugar. Aí na cidade, abre uma porta ali e vamos ver. Isso é treinamento. Aquele irmão sai, convida os irmãos da igreja para ir lá e apoiá-lo. É preciso dizer para esse evangelista, olha, para irmãos eu prego. Para o meu povo eu vou pregar. Você tem que ir, bater na porta e chamar e você... Vamos ver. Porque o que vai provar é os frutos, é o trabalho. Não é pegar a coisa pronta. E quando um auxiliar, ele diz o seguinte, irmão, você tem que ter paciência com o nosso pastor. Ai, 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 ai. A gente já está vendo coisas lá na frente. E termina o quê? Igrejas e mais igrejas. Antigamente nascia de trabalho. Hoje nasce de divisões. O que é isso? Fraqueza. Espírito errado. Por isso é preciso ser bem gerado esses auxiliares. E eles têm que ter todas as vitaminas, mas eles também têm que deixar ser gerados corretamente. Que Deus abençoe, irmão Daniel. Nós vamos rapidamente vou dar ao máximo aqui uns 10, 15 minutos para o pastor Rosco dar a saudação para os pastores. Ele iria falar hoje de manhã, mas como ficou para ele pregar amanhã, então ele vai dar só a saudação. E logo após a saudação, nós estaremos dispensando vocês. Porém, antes, temos aqui um aviso, que tem uma lista, está ali a lista, no balcão de recepção, para que você preencha, porque a gente quer apresentar os pastores, e não quero apresentar dessa maneira, como sempre tem sido, porque toma muito, muito, muito tempo. Então eu peço que você deixe o seu nome, se você auxiliar, diga de qual pastor você está ajudando, e se você, pastor, ponha o seu nome, sua cidade, e se quantas pessoas lhe acompanhou, família, ou se vai chegar a excursão. Hoje estamos esperando excursões de vários lugares. E mesmo nossa gente aparecer por hoje, né? Porque muitos trabalham, a maioria trabalha, tem seus compromissos. Então, por favor, está no balcão ali fora, você faça preencha essa lista. Eu não sei se tem lá embaixo também. E depois eu quero que vamos almoçar juntos.
vamos ter companheirismo juntos. E amanhã teremos a escola dominical a partir das 9 horas da manhã. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Às vezes a gente fica chateado porque pastor é pescador. Todo pastor é pescador. O colega passa ali, então, ó, domingo você prega aqui na minha igreja. E você procura pelo irmão sábado, já foi, o outro levou. Não, eu acho isso uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Então, vamos propor, quando se vem ao encontro, ficar até o amém. Nossos encontros sempre terminam domingo pela manhã com a escola dominical, é o encerramento. E amanhã nós vamos começar às 9 horas, e eu espero aí até às 10 horas, o pregador já está pregando, e depois até todos vão buscar um canto onde almoçar. Nós não vamos dar um almoço, o almoço é hoje, tá bem? Você leva a sua família amanhã no restaurante, ou sei lá o quê. Talvez alguma comidinha lá embaixo para os irmãozinhos que têm dificuldade. Mas eu espero terminar bem mais cedo e a tempo. Eu acho nobre, pastor Rosco. Eu acho nobre o assunto bem colocado do pastor Daniel, que é um exemplo, pastor Daniel. O senhor é um verdadeiro exemplo de fidelidade e todos nós reconhecemos ao pastor Febrônio, ao ministério local. Tá. Ministério auxiliar, como o do pastor Daniel, é uma coisa rara. Como ele disse, precisa ser, se não for gerado da maneira correta, é sinônimo de problemas. Porque no céu, quem se rebelou foi um auxiliar. Na terra, quando Deus colocou Adão, quem caiu foi o ministério auxiliar, foi a Eva. Com Moisés foi perfeito, mas o Arão, ministério auxiliar, levou o povo à idolatria. Se você olhar em toda a história da Bíblia, o ministério auxiliar é onde mora o perigo. Por isso o pastor Febrônio está falando sobre divisões, porque vem exatamente desta linha. E quando você olha dentro da própria estrutura da mensagem, Deus nos deu um profeta. O profeta foi perfeito. O ministério auxiliar do ministério do profeta é o quíntuplo. E é onde se fracassa no evangelismo, que o pastor Febrônio está dizendo que os camaradas querem ser evangelistas no púlpito. E é dentro do ministério quíntuplo, aonde se tem falsos apóstolos. No ministério auxiliar, o ministério de Deus para a hora não fracassou. Nós temos um problema e tem pastores clamando, dizendo, a gente não vê pessoas quererem ser evangelistas ou ocuparem a outra parte do ministério quinto, porque os outros ofícios do ministério quinto não geram dízimo. Então, tem muitos pastores que nunca foram pastores, mas são pastores, estão pastores, por causa da má colocação. Isto também é um fracasso no ministério auxiliar. Como temos também mestres, aonde é que mora o problema da mensagem? No evangelismo, de ganhar as pessoas? Não. Se fosse feito corretamente, não. Mora nos mestres. Então, você ganha, apacenta, daqui um pouquinho vem as falsas doutrinas. E começa a desvirtuar. O irmão Brana diz que os mestres que põem as coisas a perder. O que nós temos
onde está morando o problema. E tudo isso, pastor Febrônio, são ministérios auxiliares. Porque o ministério da era é o profeta. E ele não fracassou no ministério dele. Mas você pode ver que eu vou dizer as boas intenções, eu não vou dizer má intenção, as boas intenções para onde tem levado estas coisas. E tudo isso mora dentro dessa situação, até chegar na igreja local, que é de onde vêm as explosões. Então, eu acho que o pastor Raul falou ontem, conversando comigo um pouquinho ali, a parte depois do culto, ele disse, será que é isso que eu falei aqui? E as pessoas podem até não entender. Nós começamos errado, nós precisamos de parar. Não se faz obreiros por amizade. É verdade. Não foi, e nem por necessidade. E nem por necessidade. E outra coisa, viu? Os irmãos de confiança. Dinheiro é problema. São colocados no ministérios. E a solução. Então, estas coisas, a gente precisa de parar e voltar a princípios, se nós quisermos sermos bem-sucedidos. Nós vamos ter que parar, voltar lá para Atos 13. Como é que era feito? Como é que se consagrava? Qual era o critério para se ter obreiros? Primeiro, gente, direção, Espírito Santo, vindicação, orando, jejuando, não se tem mais isto, vamos ser honestos, não se tem mais isto. Não se tem escolhas hoje por oração e por jejuns, e que Deus chegou e disse para você separar aquela pessoa para o ministério. Tem conveniência. E temos, olha, eu não quero entrar nisso porque eu sei que isso é um choque, eu não vou nem. Grande parte dos nossos irmãos hoje não precisam de ser chamados para o ministério. Desculpem. Nem precisa ser chamado. É bastante aprender a ler. Vai para o púlpito ler mensagem do irmão Brana, já tem ministério. Olha, irmão. Então não tem inspiração, não tem chamado, não tem vocação, não tem direção. E nós ficamos parecendo barata tonta rodando atrás de nada. A verdade é essa. Nós temos muitos pregadores, mas pastores são poucos. Qualquer um pode se sair bem no púlpito e não quer dizer porque fala, se expressa, pula, sapateia, que ele tem ministério. Eu acho porque que nós passamos a ver que a pessoa tem ministério porque se expressa bem, fala bem, gesticula bem. Não, ministério é aquilo que começou essa reunião aqui, alguém lendo, falando. É coração. Pedro, tu me amas? Coração. Se ama, vai então atender. você percebe uma coisa que eu acho que eu estou falando disso porque eu acordei muito tarde para esta realidade. Se é uma coisa que nós deveríamos cuidar na igreja, eram os jovens. Febrônio, nós somos juntos. Você me conheceu com 15 anos de idade, 14 anos de idade. E você tinha um pouquinho, mas você tem 5 anos a mais do que eu. Mas você sabe que desde jovem nós fomos aplicados a esse trabalho. Então, eu acho que os nossos jovens, nós, os ministros, parece que desfocamos a vida da juventude. Se tem uma coisa que eu aprendi muito tarde, é não terceirizar a juventude a ninguém. Esse é um trabalho pastoral. E é lá que a gente descobre os talentos. É lá que você vai descobrir a base do amanhã. É lá que você vai dar a escola de formação. Então, eu acho que nós perdemos muito, sabe, com pessoas já. Eu acho que é uma coisa necessária, na vida da igreja é a renovação. A juventude, a renovação, inclusive do entendimento. Pegar velhos viciados, cabeças viciadas, você vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que a base fundamental para ser bem-sucedido, sabe,
um jovem formado por você num ventre, ele é muito mais difícil de formar uma rebelião, levantar contra você. Ele vai dar um auxiliar bom. Todo bom auxiliar na Bíblia foram bons mestres, pastores. Sim, são bons discípulos, bons Josué, aprendizes. Você pegou o Paulo, por Eliseu, exemplo. Timóteo. O Timóteo, Paulo, quando pegou Timóteo, ele tinha 16 anos. A história mostra, Timóteo era um garoto de 16 anos quando começou ao lado de Paulo. E gastou muitos anos. Então, eu acho que os bons auxiliares que amanhã podem calçar nossos sapatos, eles começam lá. Outro erro grave que eu cometi, eu já disse isso, sabe, foi por ver a condição em que se destinavam aos pastores. E eu me lembro, estou vendo o pastor Weber lá atrás, e eu me lembro do Weber chegar lá em Goiânia, no encontro, e dizer assim, lá numa reunião, disse: a gente tem até vergonha, os nossos filhos da escola, quando diz que é filho de pastor, diz é filho de ladrão. Porque as pessoas olham pastores como aproveitadores. Eu me lembro dessa expressão do irmão Weber, lá em Goiânia, no encontro. E sabe que aquilo, de alguma maneira, me marcou. E eu tenho 7 filhos, e eu não queria que nenhum fosse pastor. Esse foi o maior erro da minha vida. Eu vejo você, Jonas e Júlia, aí, ajudando seu pai acertou 100%. Se nós não somos capazes de formar dos nossos próprios filhos um ideal correto, porque eu não quero ofender, mas eu tenho um filho que saiu para almoçar com um grupo de pastores, levou-os para almoçar lá na cidade e voltou escandalizado da conversa que viu entre eles na mesa. Disse, mas meu pai não trata as coisas de Deus daquela maneira. Sabe, exemplos feios que se deixam de pastores, de conversas, de maneira, de comportamento. Então, eu acho que assim, é uma coisa. Então, eu acho que eu perdi. Aí eu formei, eu tenho 7 filhos e todos eles têm um diploma e todos eles têm uma profissão. Mas nenhum deles estão no ministério. Acho que este foi um erro. Então, eu acho que nós precisamos de primeiro, sabe, focar em cima deste tipo de comportamento. Falei com o João, filho do pastor Alberi, tem esse menino do pastor Estevão aí, sabe, com fogo no coração. E nós deveríamos, quem tem filhos aí, treiná-los, ser exemplos, para que eles possam calçar o sapato amanhã. E não ter vergonha, porque se você tem uma vida correta, seu filho não tem por que se envergonhar, dizer, não, eu sei o pai que eu tenho, eu sei o exemplo que ele me deixou, e eu acho que estes são os verdadeiros. Agora, infelizmente, a gente tem até histórias aí, que eu não quero entrar, de filhos que racharam a igreja de pai, aí é outra história feia.